Positivecast Transformação, com Marco Vitali. Estamos começando mais um Positivecast Transformação na Positividade FM 104.5 e feliz de receber hoje o para-atleta, um grande cara, Júlio Braz, que veio contar um pouquinho dessa história de esporte, de vida aqui pra gente hoje. Seja bem-vindo, Júlio. Valeu, obrigado aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast aí que vai agregar muito na vida das pessoas. Que bom, Júlio. Eu vou começar pela melhor notícia, né, que tá no teu peito. Parece que você chegou de viagem quantos dias? Então, cheguei na quinta-feira, acabei de vir do Campeonato Sul-Americano de Rugby em Cadeira de Rodas, no qual o Brasil foi campeão sul-americano. Campeão sul-americano e ganhou de quem? Foi da Colômbia, uma final bem difícil. A Colômbia é o nosso maior adversário aqui na América, aqui, sul-americano. Então foi uma final bem difícil que o Brasil conseguiu sair com a vitória. Bacana. E o campeonato foi disputado aonde mesmo, que você contou? Então, o campeonato foi disputado em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro, que é a casa, né, do esporte paralímpico, no qual teve bastante torcida lá na final. Tinha mais ou menos aí umas 250 pessoas assistindo a final. Que bacana, que bacana. E, Júlio, conta um pouquinho para nós o que é o rugby, né, na cadeira de rodas. A gente estava até conversando um pouquinho lá fora. O rugby ele não tem tradição no país, né? Como é que como é que é o jogo, como são as regras? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte. Então, o rugby é um esporte que pessoas com deficiência em 4 membros, no caso tetraplegia, pode participar do rugby, e pessoas com deficiência em 3 membros, no meu caso, né, que eu tenho uma deficiência nas pernas e no braço direito. No caso, eu sou um tetra-equivalente, né, considerado um tetra-equivalente, porque eu tenho uma deficiência em 3 membros. Então é um esporte que tem 4 atletas de cada lado. É um pouco da mistura de regras. Tem um pouco do basquete, um pouco também do rugby, né, tradicional, e também um pouco também do vôlei, porque a bola é parecida com a bola de vôlei, que você tem que pegar. Tu tem 40 segundos para você fazer o gol, o que no caso try ou gol, e você tem 12 segundos para passar o meio de quadra, e tem 10 segundos para você quicar a bola e colocar em posse, senão você comete uma falta. O objetivo, então, é levar a bola até o extremo oposto, né, do time adversário. Mas tem esse tempo, 40 segundos? Então, 40 segundos você tem para você fazer o try. São 2 cones, um de cada lado, e você tem que passar com a bola no seu domínio. Então, no caso, com a bola no colo ou com a bola na mão, você tem que passar com a bola no seu colo. E ali dentro existem regras que eu, por exemplo, eu sou um jogador de ataque, e os jogadores de defesa, eles têm que me proteger para mim poder estar fazendo esse try, como se fosse futebol americano. Sim. E a cadeira de rodas, obviamente, não é a que você está usando aqui no estúdio, né? Como é que é essa cadeira de rodas? A cadeira ela é um pouco inclinada, assim, para caso não cair para as laterais. É como se fosse a cadeira do basquete, sendo que ela é mais bruta por conta do contato, porque vale o contato entre as cadeiras, só não pode o contato entre os atletas. Não pode encostar no atleta, senão é falta, mas o contato entre as cadeiras é permitido. E você está sendo bonzinho de chamar contato, né? Que é um alto impacto ali que acontece, joga muitas vezes o atleta no chão. Como é que é isso? Então, a gente já está acostumado. O que me chamou a atenção no rugby foi isso, foi a adrenalina. Sim. É um esporte muito de contato. As pessoas que assistiram, né, Rio 2016, aqui que teve a Paralimpíada do Rio, se apaixonaram por conta do contato mesmo entre as cadeiras. É o que chama mais atenção no rugby, é esse contato. E a gente vai aprendendo a cair, né? De vez em quando corta um supercílio, mas isso aí é normal. É normal, mas impressiona para quem está assistindo. E você falou da Paralimpíada. Você teve na Paralimpíada de 2016? Sim, a gente disputou as Paralimpíadas do Rio 2016, aqui na Arena Carioca 3. E o rugby, como você disse anteriormente, é um esporte novo no Brasil, né? Então, assim, a gente ficou em último lugar, sendo que o que foi importante foi para as pessoas estar conhecendo a modalidade. Isso foi sensacional. Apareceram novos atletas, apareceram novos times, e esse foi o diferencial das Paralimpíadas do Rio. Sim. E como é que surgiu o rugby para você? Você procurou algum esporte paralímpico? Como é que você teve essa oportunidade? Então, eu comecei no rugby em 2015, mas eu disputava o handball em cadeira de rodas, no qual eu fui para um campeonato no Rio Grande do Sul pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Eu comecei a disputar o handball em cadeira de rodas. Lá eu conheci uma classificadora, que era a mesma classificadora do rugby em cadeira de rodas. Aí ela falou para mim, me convidando para me poder estar indo e assistir um campeonato na Andef, lá em Niterói. E quando eu vi o rugby pela primeira vez, foi paixão à primeira vista. Porque eu sempre gostei de esportes radicais e eu ter a oportunidade de olhar aquele esporte ali sendo radical, aqueles contatos entre as cadeiras, foi paixão à primeira vista. Tá. E explica para o ouvinte o que é a classificadora nesse caso. Então, a classificadora, o objetivo dela é classificar o atleta de acordo com a mobilidade do atleta. Sim. Por exemplo, a minha classificação é 3,5, é a classificação mais alta, no qual eu tenho mais mobilidade do que os outros atletas. No caso, o atleta meio ponto, que começa do meio até o 3,5. Então, o atleta meio ponto é aquele cara que tem mais dificuldade de estar tocando a cadeira, sendo que ele é de suma importância na hora do jogo ali. Por quê? Porque você faz a somatória dos atletas e tem que dar 8 pontos em quadra. Então, os jogadores que são de defesa, no caso de um ponto e meio para baixo, são os jogadores que jogam com uma grade na frente, que eles utilizam para poder estar protegendo os jogadores que é de 2 pontos até 3,5. Então, assim, no final, tem que dar a soma 8 pontos para cada equipe. Que é o teu caso, 3,5. E aí você largou o handball, foi pro rugby e você foi treinar onde? Você mora no Rio de Janeiro, você é carioca, né? Eu sou morador de Mesquita, Baixada Fluminense, e eu comecei na equipe da Santé Rio, no qual eu tô na Santé hoje, sendo que nesse meio tempo, 2015, a gente jogou o primeiro campeonato que eu disputei, foi o da segunda divisão, que a Santé estava na segunda divisão, a gente conseguiu ajudar a Santé a subir, e no caso eu fui para a equipe do Minas, que lá em Belo Horizonte. Aí foi no finalzinho de 2015. E eu fiquei no Minas até no finalzinho agora de 2022. Aí eu retornei para o Rio de Janeiro e eu voltei para a equipe da Santé. Tá. E a gente assiste, né, o esporte paralímpico, ele traz hoje em dia mais medalhas, muitas vezes, do que o próprio esporte olímpico. Tem uma pergunta, você consegue viver do esporte paralímpico? Como é a tua rotina aí? Você tem patrocínio? Como é que é? Então, hoje é muito difícil, né, um atleta paralímpico ele viver somente do esporte, e isso acaba dificultando a gente pensando naquele atleta de outros países que consegue viver do esporte, como a gente estava conversando. Por exemplo, se hoje eu tivesse a oportunidade de acordar pela manhã e ir para a academia e logo em seguida, na parte da tarde, ter o meu treinamento ali, o meu cardio, seria perfeito para mim. Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu sou funcionário público da Prefeitura de Mesquita e também tenho um patrocínio da Cury Construtora, que tem me ajudado muito. E isso que a gente nos diferencia, muitas das vezes, daquele atleta que só vive do esporte. Ele, com certeza, ele vai estar sempre à frente em relação à preparação física. Tá. E nessa rotina, você trabalhando na Prefeitura de Mesquita, sobra quanto tempo para você se dedicar ao esporte, ao treinamento? Então, sobra pouco tempo, né? E é aquilo, você se cansa pelo teu trabalho, então você já vai para o treinamento já um pouco fadigado, e isso faz total diferença na hora da preparação, porque a vida do atleta não é somente dentro de quadra, e sim fora de quadra. Você tem que preparar o seu psicológico, você tem que preparar a tua alimentação e tem que também lidar com questões de trabalho, e isso também é um pouco complicado para o atleta ele conseguir organizar esse tempo, mas a gente gosta disso, a gente ama Sim. isso, então a gente acaba se esforçando para poder estar com a preparação em dia. E durante as competições, você tem facilidade para você se ausentar? Como é que você faz em relação ao teu emprego? Como é que é? Tenho facilidade por conta do meu trabalho ser público, né? Eu trabalho na prefeitura, então por conta da Lei Pelé, ela obriga, né, a empresa pública a estar ajudando o atleta para ele estar fomentando o esporte, para ele estar crescendo o esporte. Mas assim, tem aqueles amigos meus que muitas das vezes ele é bom no esporte, mas por conta de ele estar numa empresa privada, ele não tem a mesma facilidade que eu tenho de estar sendo liberado para competições, de estar sendo liberado para treinos. E isso faz total diferença na vida do atleta, na carreira do atleta.
Porque ainda tem a dificuldade de fazer a competição. E queria saber também, Júlio, você falar um pouquinho da sua deficiência, ela foi adquirida, ela foi congênita? Conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Então, a minha deficiência, eu tenho uma má formação congênita, né, de membros inferiores e do membro superior direito. Foi por conta de um remédio que minha mãe tomou na gravidez, que continha uma substância chamada talidomida. Então, por conta disso, eu nasci com uma deficiência. Minha mãe só foi descobrir a deficiência no meu nascimento, por conta que os exames não deram nada, ou não sei também, que a minha mãe fala que muitas das vezes o médico não quis falar com ela para não poder assustar, mas minha mãe só descobriu que eu nasci com uma deficiência, foi no momento do parto. E na minha vida, eu costumo dizer que a minha criação fez total diferença, porque a minha mãe tinha a escolha de me deixar dentro de um quarto, assim, no palavreado da gente, assim, me colocar numa redoma de vidro, ou deixar eu fazer o que eu quisesse. E graças a Deus ela escolheu deixar eu fazer o que eu quisesse. Você recebeu o estímulo da tua família. Mas também, óbvio, tem a tua mente querendo se expandir, querendo buscar desafios, né? E que isso é importante até para outras pessoas com deficiência, né? Que vão estar vendo em você. A gente gosta de fugir um pouquinho dessa questão de exemplo. A gente vai até entrar nessa questão, né? Mas podem se ver motivadas, né? Em relação ao que você fez, né? E nesse aspecto, como é que foi desde a tua criação, assim, adolescência? Você falou que a sua família te estimulou. Como é que foi na escola? Como é que foi tudo? E se já tinha a raiz do esporte nesse período? Então, eu sempre gostei de praticar esporte, futebol. Eu nunca gostei de ser aquele último que era escolhido na pelada, que ficava de lado ali e falava assim, café com leite. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de ser aquele primeiro. Então, assim, eu me dedicava para quando chegasse e tirasse ali o time, falava assim, não, eu quero o Júlio. Então, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, esse poder de motivação. Então, assim, quando as pessoas falavam para mim assim, você tem dificuldade, não vai conseguir e tal, eu pegava aquelas palavras negativas e eu não absorvia aquilo como negatividade para mim. O que eu fazia? Eu pegava as palavras negativas e transformava elas em motivação para mim. Em positividade. Entendeu? Em positividade, exatamente. Então eu transformava aquilo em positividade para minha vida. Então, assim, na escola, quando eu era criança, eu nunca passei por conta de olhar para as pessoas, elas estavam olhando diferente para mim. Por quê? Porque eu era uma criança. Eu comecei a perceber isso, foi entrando na minha adolescência, que para mim foi a pior fase da minha vida. Porque a adolescência você é uma fase de descoberta. Você olha para as pessoas, você vê que muitas das vezes elas olham você com um olhar estranho, às vezes cochicha com alguma outra pessoa, porque no caso eu não utilizava cadeira de roda, eu andava meio que arrastando pelo chão, que eu achava mais cômodo para mim. Sim. Então as pessoas olhavam e falavam assim, caramba, aquele menino andando, arrastando ali pelo chão. Skate. Exatamente, andava de skate também muito. E quando eu olhava para aquelas pessoas e viam elas olhando para mim com um olhar meio que preconceituoso, aquilo ali mexeu muito comigo na minha adolescência. Eu confesso que foi a pior fase da minha vida, foi a adolescência. Porque tem essa questão do skate que te dá uma mobilidade e que muitas vezes para você ir para a cadeira depois é muito difícil você se adaptar na cadeira, que você não tem na cadeira a mobilidade que você tinha, sem dúvida, no skate. Às vezes a gente passa, tem amigos que tentam ir para a cadeira de roda, não, fala, Marco, eu quero ficar no skate mesmo, né? E aí você estudou e você tem 31 anos, sim, né? E o esporte, o contato com ele veio, você jogava futebol, fazia outros esportes, mas o esporte mesmo, profissional, você teve um pouquinho antes de 2016, né? Foi 2015, tinha 24 anos. Sim. Confesso que, tipo assim, foi bem tarde, né, para uma pessoa para começar no esporte. Tem gente que começa aí seus 17, 18 anos, assim. Eu comecei já com 24 anos e eu já fui colocado no fogo praticamente, porque eu comecei em 2015 e em 2016 eu já estava disputando uma Paralimpíada e em 2016 foi meu primeiro título como o maior atleta de rugby do Brasil. Porque todo ano o Comitê Paralímpico Brasileiro ele separa os melhores atletas do país naquele ano. E eu ganhei o meu primeiro prêmio como melhor atleta do Brasil naquele ano de 2016. E vieram outros prêmios depois? Como é que Sim, foi? Eu ganhei em 2017 e ganhei em 2019. São 3 prêmios paralímpicos que eu ganhei, né, nessa carreira que eu tive com o rugby.
E, Júlio, nós estávamos conversando até com a Vanessa Vitorino, né, sobre a questão da tua rotina de treinos, né? Quando é que você se reúne com a seleção? Quando é que você se reúne com o seu time? Conta pouquinho pra gente. Então, geralmente a gente se reúne com a seleção brasileira uma semana por mês de cada mês, dependendo às vezes até um pouco mais por conta de se o campeonato for aquele campeonato que é importante para o ranking, né? Então a gente se reúne às vezes até 2 vezes por mês, mas é mais difícil. A gente geralmente se reúne uma vez por mês lá no Centro Paralímpico Brasileiro, que é a casa do esporte paralímpico, e a gente faz a nossa rotina de treino. E no dia a dia eu treino com a minha equipe do Santé Rio, né, no CIAD, lá no centro do Rio, terças, quintas e domingos. Tá, fora o treinamento que você faz, né, de musculação, outros treinos que você faz. Porque a vida do atleta não é somente em quadra, né? Sim. Tipo assim, você tem que fazer o trabalho de musculação, você tem que fazer o trabalho de recovery, né, que é a recuperação da musculatura, tal, e também o trabalho do tático, assistir vídeo, assistir jogos. Tem horas que a gente fica, às vezes, 1 hora, 2 horas assistindo lances, jogadas às vezes que você errou alguma coisa, o coach vai lá e fala assim, ó, preste atenção no que você errou. Então tu vai lá anotando e tal. Então é um trabalho não somente em quadra, mas fora da quadra, às vezes até pior do que dentro de quadra, que é um trabalho bem, bem específico, né? Cada área você tem que tirar um tempinho ali para você poder estar se aperfeiçoando. E no rugby paralímpico, qual a tua referência aí? Quais são os países, os expoentes aí no esporte? Então, hoje, país de referência é a Austrália, né? Já tem 2 títulos paralímpicos e agora foi campeã mundial recentemente. E vindo logo abaixo, tem Estados Unidos, tem Grã-Bretanha, Canadá, tal. Então, assim, são países que já têm rugby já há mais de 40 anos. Então, assim, já está bem à frente da gente. São países que realmente são aqueles países de ponta. E uma coisa que chama a atenção desses países é o seguinte, que o material do rugby em si, a cadeira de rugby, é muito caro pro Brasil, porque é comprado em dólar. Então a empresa existe 2 empresas hoje que são o nome, que é a Vesco e a Melrose, que são empresas gringas, né, de lá de fora, que pra gente comprar uma cadeira dessa tá custando em mais ou menos aí uns 40 mil reais. Entendeu? E isso faz total diferença. Tá, e você falou você comprar, você recebe esse material ou você tem que comprar? Geralmente, dificilmente a gente recebe. Eu, particularmente, todas as cadeiras que eu adquiri, foi eu fazendo algum tipo de rifa, pedindo algum tipo de ajuda, tal, me mobilizando para me poder estar comprando esse material. Então você representa o Brasil nessas competições usando um material próprio, é isso? Exatamente. Material próprio, não é um material cedido, porque assim, cada cadeira tem sua medida. Então, assim, fica até difícil, às vezes, de um comitê, de uma associação dar uma cadeira para um atleta, sendo que aquela cadeira vai ser específica só para ele. Entendeu? Não vai dar para outra pessoa por conta da deficiência. Porque as deficiências são totalmente diferentes, né? Mas é só medir a pessoa, né? A chuteira, a seleção, cada jogador recebe do tamanho. Por que uma cadeira de rodas, você não vai medir a pessoa e vai entregar para ela, né? Sim, então, acho assim, que seria perfeito, né? E mesmo porque são atletas, você recebe uma bolsa atleta, né? Sim. Você tem essa relação com o Comitê Paralímpico, certo? E, assim, pedindo licença, essa bolsa atleta te permite viver do esporte? Como é que é isso? Ela nos ajuda muito, mas, assim, viver do esporte a gente não consegue. Entendeu? É muito difícil a gente viver do esporte hoje ganhando bolsa atleta por conta do seguinte também, né? Existe categorias de bolsa, existe a bolsa nacional, existe a bolsa internacional e existe a bolsa paralímpica e também existe a bolsa pódio. A bolsa pódio hoje, ela só a premiação para a bolsa pódio é somente daquelas modalidades que são individuais. A modalidade que é coletiva não recebe bolsa pódio. Que é uma bolsa, assim, com valor considerado bacana, assim, para a pessoa estar se mantendo. E hoje, assim, é difícil a gente viver somente do esporte por conta disso, entendeu?
E tem uma questão que nós estávamos conversando também, né? Que muitas vezes a pessoa que não convive com a temática da deficiência, com paradesporto, ela às vezes vê o paratleta de uma maneira assim, com conceitos equivocados e até capacitistas, né? Em relação a chegar para você e dizer, poxa, Júlio, você é um exemplo de superação. Não, você não é superação. Você tem tua deficiência, você treina para obter os seus resultados, certo? Queria que você comentasse um pouco isso. Isso chega a ser até cômico, né? Porque a gente até brinca muito com isso, porque as pessoas, tudo que a gente vai fazer, se a gente sai de casa e vai para algum lugar, as pessoas já acham que a gente é um exemplo de superação. Se você pega o seu carro, você dirige, as pessoas falam assim: pô, mano, legal, você é um exemplo de superação, porque você dirige. Ah, porque você sai de casa, você vai pro shopping, você está passeando num parque com a sua família, você está indo para um cinema. E nas competições, muitas das vezes, as pessoas falam, os discursos, né, das pessoas que estão falando, falam assim, não importa o que aconteça, vocês já são campeões. Não. Vocês não precisam de medalha, vocês já são campeões. Mano, eu paro e falo assim, caramba, eu deixei minha família em casa, eu me dediquei ao máximo, treinei, muitas das vezes treinei com lesão para poder ganhar esse título e a pessoa fala que eu já sou campeão mesmo sem ganhar. Então, assim, isso é muito difícil pra gente ser reconhecido apenas como exemplo de superação por uma coisa teoricamente normal que outras pessoas sem deficiência fazem. E isso é bem, chega a ser cômico pra mim, mas eu tenho certeza que pra outras pessoas, às vezes mexe, né, com aquela pessoa. Que a pessoa às vezes para e fala assim, pô, por uma coisa normal que eu faço, a pessoa acha que eu sou um exemplo de superação. Eu acho isso cômico porque o que eu mais passo no dia a dia é isso. Você não tem o que superar. E alguém que queira um resultado como que você obtém, tem que treinar, né? Tem que se esforçar em relação a isso. E nesse ponto, assim, óbvio, você fala com uma extrema paixão pelo esporte, pelo que você faz, e a gente vê o peso e o significado que isso tem na sua vida. Como é para você representar o Brasil, tá ali no Sul-Americano, tá podendo agora usar essa medalha que você está usando? Como que é isso? O que você sente? Então, eu acho que é uma sensação assim de dever cumprido, é uma sensação de você representar milhões de pessoas, você levar a tua bandeira para vários lugares, você ajudar pessoas, mostrar para aquelas pessoas que se eu conseguir, elas também podem conseguir. E sem palavras, por exemplo, eu costumo dizer que o melhor momento da minha vida que eu passei no esporte foi ver meu pai e minha mãe numa arquibancada da Arena Carioca lotada, torcendo por mim. E quando eu olhei aquilo me tocou muito no meu coração pelo fato do seguinte: só eu sei e eles sabem de toda a minha trajetória, de quantas vezes que eles me pegaram no colo, me levaram para fazer um tratamento, de pessoas chegarem até eles e falar alguma coisa sobre mim. E aqueles pensamentos de dizer, de achar assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, assim, só vendo eles torcendo por mim lá, e eles mesmo me contaram depois, que tinha pessoas que falavam assim, você é pai do Camisa 11? Aí ele falava assim, não, eu sou pai, e pessoas querendo tirar foto com ele. Isso pra mim é sensacional. Eu acho que... O orgulho, né? Eu acho que, tipo assim, todo esse esforço, muitas das vezes choro, muitas das vezes você treinar longe da família, você passar aniversário longe da família, isso tudo vale a pena. Naquele momento que você bota aqui a mão no peito e começa a cantar um hino nacional, acho que vale a pena, é sensacional. E você falou agora de família. Como é que é a tua família? Você tem filhos? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, tem a minha esposa, a Williane, minha filhinha agora que tem 1 ano, que assim, foi um momento da minha vida que eu sempre planejei, eu parei e falei assim, o dia que eu tiver um filho ou uma filha, eu vou dar uma segurada no esporte, vou dar uma... eu costumo dizer com meus amigos, falar assim, ó, vou segurar um pouco, por quê? Porque eu planejei isso, sendo que assim, ao mesmo tempo tu fica naquele negócio que quando tem alguma competição, aí você tem que deixar a família um pouco de lado ali, mas assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu sou bem tranquilo em relação ao planejamento. Por exemplo, estão aparecendo outros atletas com a minha pontuação, né, 3,5, com a minha pontuação, que estão vindo aí bem, que estão vindo forte, que eu tenho certeza, eu tenho 31 anos, eu sou novo, sendo que daqui a pouco vai chegar uma certa idade que o esporte de alto rendimento, ele tem disso, né? Vai chegar uma certa idade que eu não vou aguentar mais o pique que eu aguentava antes. Então, assim,
eu tô tendo a oportunidade de estar passando meu conhecimento para essas pessoas, isso é sensacional. E assim, minha filha veio para poder coroar minha família, veio para colocar a cereja ali no bolo, e graças a Deus é um momento único que só quem é pai vai saber do que esse momento, né, que eu estou vivendo, e para mim é sensacional. E qual o nome dela? Anne Louise. Anne Louise, e ela tá no estúdio, vamos chamar ela para vir aqui, tá? E queria pedir para você, depois dessa conversa tão positiva, tão enriquecedora, queria que você desse um recado para os ouvintes, para quem está assistindo, como a gente busca, né, essa realização de sonho, de transformação, como é que você poderia incentivá-los, motivá-los a seguir um caminho próprio, mas muito semelhante ao que você trilhou. Falando olhando para lá? Não, pode ser. Não então, eu acho que nada na vida vai ser fácil. Tudo vai ter uma dificuldade, tudo vai ter algum empecilho. Pessoas vão chegar para você e vão falar assim, você não vai conseguir, da onde você vem, poucas pessoas conseguiram, poucas pessoas alcançaram, mas o que importa é o seguinte, o que você tem que fazer? O que eu fiz? Eu sabia o que eu queria, eu sabia qual seria o meu sonho, então eu decidi confiar em mim, que é isso que muitas das vezes as pessoas não fazem, elas não confiam nelas próprias, muitas das vezes ela confia naquilo que as pessoas dizem dela, então assim, eu falei assim, não, eu acredito em mim, eu acredito que eu vou conseguir, mesmo que as pessoas falam que eu não vou, mas eu vou conseguir. Então, o que eu fiz? Eu peguei as palavras negativas, como eu falei anteriormente, e transformei elas em motivação. Transformei elas em positividade. Porque se eu fosse olhar apenas para o negativo, eu teria um grupo de pessoas, teoricamente, grande, pensando que não viria nada dali de Mesquita, Baixada Fluminense, porque as pessoas têm o preconceito por ser da Baixada Fluminense. Agora, é sensacional, que foi um momento que eu vivi, que quando eu cheguei, que eu tive a oportunidade de ir para o Japão, que eu fui para Tóquio, que eu subi na torre maior do mundo, que lá na Skytree, né? Que eu olhei assim, a cidade de Tóquio lá de cima, eu falei assim, mano, sensacional. Como que o mesquitense vai sair de lá e vai para o outro lado do mundo, subir na torre maior do mundo? Então, assim, o recado que eu dou é o seguinte, confie no seu sonho, nos seus objetivos, nos seus projetos, mesmo às vezes que demore, mas você vai alcançando degrau por degrau, porque uma hora você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Olha um sonho, um projeto chegando aqui. Ó. Aqui, ó. Apresenta. Essa a esposa daqui, e a sua filha. Ó, é a Anne. Fala aí com o povo aí, Anne. Anne gostou. Vai trabalhar aqui na rádio, ó. Essa daqui é meu troféu, ó. Isso aqui é pra dizer que tudo valeu a pena. Muitas das vezes o choro, muitas das vezes o esforço. Minha esposa também tá aqui do lado, pra dizer que a nossa família é a nossa maior realização. Entendeu? Papai. Ó, linda, linda. Júlio, quero te agradecer em nome da Positividade FM 104.5. Agora me cortou, depois eu... Agradecer a família. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá, Igor. Então, Júlio, quero te agradecer essa entrevista, essa conversa aqui tão positiva, tão transformadora. Agradecer a tua presença, a presença da tua família, essa menina linda, em nome da equipe da Positividade, dos seus ouvintes. E quer deixar um recado final? Você já deu sua mensagem, mas... Então, eu queria agradecer também o convite. Eu acho muito importante a gente trazer essas histórias, né? Pessoas hoje em dia, infelizmente, estão sofrendo muitas das vezes com depressão, muitas das vezes com crise de ansiedade. E a gente ter a oportunidade de estar falando da nossa história, da gente estar falando sobre tudo aquilo que nós realizamos, isso aí é enriquecedor e tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. Queria somente agradecer ao pessoal aí. E quem puder me seguir lá no Instagram, @JúlioBraz11. Eu posto muitas das vezes algumas brincadeiras que eu faço, algum tipo de esporte que eu faço, jogando bola, andando de bicicleta. Aí se você quiser,
Segue lá. Valeu, Maravilha, pessoal. maravilha. Fica o convite. Então, esse foi mais um Positivecast da Positividade FM 104.5 e aguardamos vocês no próximo programa. Abraço para todos. Positivecast Transformação com Marco Vitali.